Olá, queridos amigos, irmãos, bem-vindo ao Daily Devotions com o pastor Paulo Pereira, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, nossa família. Hoje, nesse 22 do mês de março, nós estamos na narrativa e é maravilhoso. Eu tento perceber assim aquele povo todo de Israel, os seus milhares acampado no lado leste, do Rio Jordão, junto às Campinas, ali aos vales, ainda na região de Moabe, e toda uma expectativa começa a ser criada. Toda uma organização também precisa ser considerada para adentrar a terra prometida. Eles estão do lado leste, do lado oposto de Jericó. Eu já tive oportunidades várias de passar, de estar naquela região, e então a gente tenta visualizar como que era tudo aquilo. Era um lugar também fértil, porque é às margens de um rio, onde se dava também muito a agricultura. E Moisés termina de relacionar os lugares aonde, nos 40 anos da peregrinação, o povo de Israel se acampou, e é importante, lembrar os feitos, as experiências, e eu tenho certeza que ao mencionar o nome daquele local de acampamento, muitas coisas as pessoas lembravam, experiências positivas ou negativas, mas que trouxe grandes lições para eles. A ordem era justamente que, ao adentrar a terra prometida, eles deveriam de tirar todo o povo. Os que porventura permanecessem seria um perigo, toda as questões que envolvem o povo, o temor a Deus, o propósito de servir a Deus, porque era muito forte a questão da idolatria, de sacrifícios humanos. Era uma maldade também muito grande que havia na região de Canaã. Então não é por acaso que Deus manda derrubar todos os ídolos, tudo quanto levava as pessoas até a ferir a humanidade, os aspectos de humanidade dentro de uma pessoa. Tudo de forma, às vezes, injustas também. Mas é aqui também que Moisés ordena e orienta a eles começarem a planejar as cidades refúgios, que seriam também as cidades dos levitas. Os levitas não teriam assim uma porção de terra, um território grande, mas morariam em cidades que ali eles teriam uma pequena margem de terra para poder cuidar dos seus rebanhos, mas não era um território, como as demais tribos. E aí a ideia era eles dividirem a terra de Canaã entre as tribos maiores receber mais território, as tribos menores menos, mas de forma de sorteio para eles. E assim Moisés chama um líder de cada tribo para ajudar o sacerdote, o sumo sacerdote Eleazar, que agora está na liderança espiritual do povo, o filho de Arão, que já havia falecido, e Josué. Eles estariam organizando esta repartição das terras com esses líderes de cada tribo. Também foi estabelecido, então, as cidades refúgios. O que eram cidades refúgios? Eram locais de proteção para pessoas que cometiam algum tipo de um assassinato, mas de forma involuntária, ou acidentalmente
poderia provocar a morte de alguém. Estavam sujeitos a isso. Então, essas cidades estariam ali para que aquela pessoa fosse, então, julgada, até que ela fosse julgada, né? E o julgamento já estava estabelecido também, um senso de justiça, que ninguém deveria ser executado por apenas a palavra de uma testemunha. Mas senão teria que haver duas ou mais testemunhas com provas. É interessante, né? Toda essa forma também justa, né? Deles se organizarem. Bem, então estão nessa etapa, né? Se preparando para entrar na Terra Prometida. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 a 28, é lindo de ver, não é? Jesus, ele tinha, então, essa missão, né? Junto ao povo, às multidões, de anunciar o Evangelho. As pessoas ficavam maravilhadas de ouvir, né, ele. Mas ele também tinha o seu tempo para ir a lugares isolados e orar, né? Comunhão, relacionamento com o Senhor. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Era, né, essa graça, esse dom, e Jesus então fez coisas maravilhosas. Uma delas registra esse texto que ele curou um paralítico que foi colocado por cordas, né, na sua maca. Que luta, que trabalho, né? Colocar aquele homem na frente de Jesus por uma casa estar totalmente lotada, não tinha por onde esse homem entrar. E é interessante que as pessoas me dão a entender que ninguém queria abrir espaço, mas aqueles homens, seus amigos do paralítico, colocaram ele à frente de Jesus. E ali Jesus faz uma obra muito gloriosa, inclusive para mostrar a todos que ele tem poder para perdoar pecados. E assim foi realizada esta obra. Glória a Deus. O Salmo 65, 1 a 13, ele é lindo, né? Porque ele expressa o privilégio, a alegria daquele que se aproxima do Senhor, que o adora, que o louva. É uma dádiva que nós sempre possamos ter esse privilégio de poder estar na presença do Senhor. Deus vos abençoe.